Vamos falar agora sobre um pouco da segunda ordem do bom espírito. Vamos falar agora sobre os espíritos sábios, né? Vamos fazer a nossa prece aqui para a gente começar a falar sobre esses espíritos sábios, né? Bom espírito presente aqui. Estamos aqui mais uma vez para estudar, aprender, para termos conhecimento para a nossa libertação, para que nós possamos deixar de ser joguete na mão desses espíritos impuros que ainda nos cercam. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Então, meus amigos, aqui na pergunta 109, que é da quarta classe sobre espírito sábio, na página 94, né? Ele nos diz assim: distingue-se pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupa-se menos com as questões morais do que com as da natureza científica, para as quais tem maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominado por qualquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Olha só o que são os espíritos sábios. Vou ler novamente porque é pequenininho, então nós temos que fixar isso na nossa mente para que nós possamos destrinchar, né? Falar sobre esses espíritos. Olha só, distingue-se pela amplitude de seus conhecimentos, ou seja, esses espíritos sábios, eles têm um conhecimento vasto, muito grande, eles conhecem um pouquinho de cada coisa, mas não é um conhecimento simples, não, é um conhecimento bom, conhecimento, né? Então, se você falar com ele sobre os milagres, se você falar com ele sobre ectoplasma, se você falar com ele sobre curas, sobre doenças, né, ele vai ter conhecimentos, né, porque eles são espíritos sábios. E ainda continua assim: preocupa-se menos com as questões morais do que com as da natureza científica. Ou seja, eles se preocupam muito pouco com essa questão moral, né? Eles se preocupam muito com o conhecimento. Então, você fala assim: como assim? Eles são espíritos, né? Bons espíritos, né? Bom, não quer dizer que ser bom espírito é aquele que só trabalha com caridade, com doação. Não, tem bons espíritos que trabalham na área científica, né? Vamos supor, às vezes ele não está muito preso dentro da caridade, né? Em grupos espíritas e tal, mas ele está cientificamente atrelado numa criação de uma vacina, de uma cura de alguma doença para ajudar a humanidade. Ou seja, ele não está atrelado àquela questão moral, ele está na questão científica, né? Então, esses médicos, né? Esses doutores que muitas vezes a gente acusa, falar que eles não têm Deus no coração, que ele não... Não, são bons espíritos, sim, só que ele não está atrelado a essa coisa de caridade, de estar dentro de um grupo espírita, de estar dentro de uma igreja, porque a função dele aqui diante da humanidade é descobrir curas, remédios, antídotos, né? Eles não estão muito ligados a esse negócio de questão moral, não. Eles estão nem aí, né? Porque ele veio como um espírito sábio cientificamente. O espírito sábio, você é sábio. Não. Gente, a gente precisa entender, diferenciar as coisas. Do que é um espírito sábio, um espírito benévolo, para que é um espírito de sabedoria, por que é um espírito superiores, né? Porque tem suas classes, tem suas ordens, gente, né? Então, um médico que consegue fazer a cura, e às vezes é um cara que gosta de tomar seu uísque. Vamos ter um exemplo aqui, né? O André Luiz foi resgatado, né? Foi levado ao nosso lar, tratado, depois começou a trabalhar e passar. Só que naquela época que ele estava encarnado, ele não estava muito preocupado em suas questões morais, né? Ele estava preocupado em quê? Em atender os seus clientes. E muitas vezes ele cuidou de pessoas gratuito. Não que ele queira, foi que a sua secretária colocava ele para atender certas pessoas carentes. E isso o ajudou. Mas não quer dizer que ele não tinha caridade. É porque ele estava muito ligado à sua parte científica.
Por isso, apesar dele ficar 8 anos lá dentro do umbral, mas se você for comparar 8 anos dentro de um umbral, não é tanto tempo assim não. É pouco tempo. Que tem espírito que vive muito mais tempo lá. Né? Tem espírito que vive menos tempo, outro mais tempo. Porque vocês querendo ou não, gente, vocês precisam entender que o umbral é o portal. Olha só que eu estou falando com você, o umbral é o portal para você atravessar e chegar em alguma colônia para ser resgatado. Né? Então as pessoas falam assim, que Chico passou também pelo umbral, gente. Só que ele não ficou, ele foi logo resgatado. Mas ele teve que passar, porque ali é a porta de entrada, gente. Então as pessoas ficam assim, eu não vou para o umbral, todo mundo vai passar no umbral. Todo mundo. Até Jesus passou no umbral. Jesus foi na mansão dos mortos. Jesus foi lá na mansão lá, avisar aqueles irmãos que eles iam ser resgatados também, iriam ser salvos. Ou seja, Jesus também passou pelo umbral. Agora, se você vai ficar no umbral ou não, aí depende da sua consciência, dos seus pensamentos, daquilo que você fez, né? Então, quanto menos você pensar nessa vida da matéria, mais fácil você é resgatado. Se você deixou uma divergência aqui, brigou com alguém, discutiu com alguém, todo mundo vai discutir. Mas releve, deixe isso para lá, né? Eu mesmo tenho os meus desafetos e meus afetos, mas eu estou seguindo o meu rumo, estou seguindo o meu dia a dia. Não estou nem preocupado, né? Porque eu tenho que fazer as coisas certas. E se Deus quiser, quando eu passar para o outro lado, se eu estiver lá no umbral, eu vou fazer de tudo para aceitar ajuda, para poder sair dessa frequência que é da raiva, do ódio, do rancor, da mágoa. Eu sei que é difícil, mas nós temos que fazer esse esforço, gente. A gente faz esse esforço. Então, olha só, espíritos sábios, ele não é muito ligado à moral não, tá? Ele não é muito de... Ele é ligado cientificamente. E são bons espíritos, né? Assim como nós temos médicos que nem a igreja vai, a gente fala que é até ateu, mas às vezes atende as pessoas gratuito, ajuda as pessoas. Esse tem mais Deus no coração do que aquele que está dentro da igreja, que eu estou vendo cada arbitrariedade dentro de igreja aí, e dentro de grupos espíritas que está de doer a vista. Está de doer a vista, né? É um momento dessas igrejas, desses grupos espíritas, fazerem reflexões do que realmente querem para se aproximar, para se libertar desse planeta aqui, né? Principalmente, pelo menos, ir para um local melhor, né? Então, meu amigo, fica aqui um estudo aqui sobre o Espírito Sábio, tá? E vamos fazer nossa prece aqui, vamos agradecer, né, essa oportunidade. Obrigado, Deus. Obrigado por essa oportunidade, obrigado de estar aqui falando sobre os Espíritos Sábios, obrigado por entender, separar dos espíritos benévolos dos espíritos sábios. Os benévolos não têm a inteligência intelectualmente, mas têm a bondade dentro do coração. Já os sábios, ao contrário, não estão apegados à moral, mas sim às coisas científicas, ou seja, procurando ajudar com curas, com remédios, com ervas, né? Esses são os espíritos de sabedoria, os bons espíritos, os espíritos sábios. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que assim seja e assim é.